Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Muito boa noite. Estava gravando agora um Fugicast, por isso que eu trazei rapidinho aqui. Oi, Adriana. A Gi, que tá por aqui também, nossa pipeliner. Muito bom, gente. Encaminha essa live para o maior número de pessoas, porque realmente é um conteúdo aqui a nível de saúde pública, né? Pra gente comentar a respeito da MTHFR. Eu tô me apoiando aqui em um artigo científico e depois eu compartilho com vocês lá no Telegram, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da MTHFR. Eu comentei essa semana, né, eu fiz aqui um post sobre um videozinho sobre MTHFR, como solicitar esse MTHFR, e depois eu compartilhei lá nos stories perguntando se todo mundo conhecia, se todo mundo sabia o que era MTHFR, né? E pode parecer muito distante da sua realidade, mas você vai ver quanto que é importante conhecer o perfil genético da MTHFR dos seus pacientes e também conhecer o seu próprio perfil, né? Geralmente quando eu entro em sala de aula, agora é muito mais virtual, né? Eu comento, principalmente com as mulheres, se elas sabem qual é o perfil da MTHFR delas, se já teve algum tipo de solicitação por parte dos médicos, principalmente ali, né? Da ginecologista, enfim, quem acompanha mais as mulheres. E dificilmente eu tenho uma resposta positiva, dificilmente, tá? Então, é bem importante porque pode salvar vidas. Quando a gente pensa em riscos, por exemplo, associados à alteração genética na MTHFR, em relação a riscos de eventos trombóticos. Então, o paciente pode evoluir com evento trombótico, o paciente ele pode evoluir com uma alteração de risco cardiovascular muito importante, né? Essa alteração de risco cardiovascular, ela inclui também risco cardiometabólico. Então, você tem alterações que favorecem um processo inflamatório importante. E esse artigo, ele discute exatamente isso, uma revisão publicada na Nutrients o ano passado. E ele fala exatamente isso. Ele coloca principalmente a avaliação da MTHFR. Então, vamos explicar o que é MTHFR. MTHFR é uma enzima e essa enzima é codificada por essa sigla, MTHFR. A MTHFR é chamada de metileno tetraído folato redutase. E essa enzima ela é bem importante porque ela é essencial para o metabolismo tanto do ácido fólico quanto o metabolismo de homocisteína. E isso é muito importante por quê, Tati? Porque é como se ela participasse, eu sempre falo, né? Essas enzimas trabalham como se fossem engrenagens. Então, eu tenho MTHFR, tem outras enzimas também, e elas precisam de alguns cofatores. Cofatores são nutrientes, por exemplo, que podem favorecer a atividade dessas enzimas, ou a falta desses nutrientes diminui a atividade dessas enzimas. Então, o que é muito importante a gente identificar principalmente? Quais são esses nutrientes e como que é o perfil genético do meu paciente para impulsionar cada vez mais uma resposta efetiva a essa suplementação, a esse consumo. Isso vai ser muito importante também. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um nutriente chegando e ele tendo ali uma biodisponibilidade otimizada, e essa biodisponibilidade favorecer cada vez mais a atividade dessa enzima, desde que não tenha nenhuma alteração genética, eu consigo ajudar muito mais os meus pacientes. Quais pacientes, Tati? Você pode ajudar desde uma mulher em relação à fertilidade. Muitas mulheres que têm alteração de MTHFR têm dificuldade de engravidar, têm muito mais risco de fazer abortos espontâneos. Às vezes você conhece alguém que tem problemas de vascularização. Vascularização está muito associado com MTHFR. Então, isso é importante porque, gente, às vezes a mulher ela toma anticoncepcional e esse anticoncepcional não faz bem para ela. E ela não sabe explicar o que não é fazer bem. Mas, de qualquer forma, essa alteração favorece riscos para eventos trombóticos. Então, em linha geral, a gente tem, sim, uma alteração que é importante, principalmente a nível do consumo ali de anticoncepcional, aumentando o risco
de eventos trombóticos, né? Então, se a mulher que faz o uso desse medicamento, e é um medicamento de uso crônico, ela tem uma alteração no MTHFR, isso favorece o risco. Então, olha só como é importante você conhecer, né? Tô vendo aqui vocês comentarem, ó, a Estela disse que ela fez um aborto espontâneo. Pode ser que seja, pode ser que não, tem que fazer uma avaliação, tá bom? Mas de qualquer forma, ó, problema circulatório, então isso já é um alerta, né? Então, por exemplo, a Adriana que trabalha com saúde da mulher, então se ela toma nota dessas informações, ela já começa a pensar. Isso é exatamente isso que eu faço com os pipeliners. Nem todo mundo tem teste genético quando chega no consultório, nem todo mundo vai fazer teste genético. Só que eu não posso deixar de atender meu paciente porque ele não tem teste genético, certo? Então, se o paciente ele já começa a fazer, né, ter alguns sintomas, como por exemplo a Estela colocou, já tive isso, já tive aquilo, já passei por isso. Aí o profissional que entende de genética já vai pensar, pode ser que essa paciente tenha alguma alteração nesse gene. E olha só como é importante a visão dele, porque ele vai pedir todos os marcadores bioquímicos pensando no metabolismo desse micronutriente, por exemplo. E isso vai ser muito importante, porque ao pensar no metabolismo desse micronutriente, ele consegue identificar o que vai ser prioridade para o paciente. Porque, ó, imagina só, ó, a Estela falou que tem a mutação, que também é chamada de polimorfismo, né? Muitos estudos chamam de mutação, mas é um polimorfismo porque é muito frequente na população. E o que é interessante, né? Se ela chega no consultório falando que ela teve tudo isso, qual que é o meu posicionamento? Olha, eu, então, vou observar alguns marcadores, como cisteína alta, por exemplo, é um marcador importante. Vou observar alguns marcadores, vou observar essa história clínica, vou observar alguns sinais e sintomas para identificar se realmente o paciente tem essa alteração. E aí, se ela puder fazer o exame, eu peço esse exame, ela faz o exame e eu vejo que ela tem alteração. Qual é a minha conduta? Primeiro que eu preciso identificar, vocês viram lá no vídeo que eu postei essa semana, ontem, né? Lá no feed, que eu coloquei lá como você solicita a MTHFR. Então, você tem que solicitar duas, né? Duas variáveis do mesmo gene, da mesma enzima, mas por quê? Porque elas se complementam, elas trabalham em parceria. E aí você tem ali realmente uma parceria em que elas complementam. Então, você tem atividade reduzida. Nesse artigo que eu peguei, ele fala que a gente pode ter uma atividade reduzida de até 65%. 65% é bastante redução. Então, a sua paciente ela pode ter desde 30%, pode não ter alteração, pode ter desde 30% até 65%. 65% é muito alta alteração. E aí, qual que é a sua conduta? Você vai adequar os nutrientes que são importantes para aquela via. Só que para adequar esses nutrientes, você precisa conhecer qual é a via, né? E essa via, ela depende de outros nutrientes, como, por exemplo, ó, B12, como a Adriana colocou aqui. B12 também é importante, B6 é importante, colina vai ser importante, metionina vai ser importante, betaína é importante. Então, são nutrientes que a gente chama de nutrientes doadores de grupo metil. O metil é o CH3, por isso que na literatura a gente vai encontrar também como metabolismo de um carbono. O metabolismo de um carbono é por causa do CH3, né? Que é ali um composto químico, né? A gente aprende muito em química orgânica, lá na escola ainda. Então, isso é importante porque esse CH3, ele doa, né? Ele é doado, ele é ofertado para o DNA para fazer, por exemplo, metilação. Então, isso é importante, porque a metilação é um processo natural, um processo fisiológico, tem que acontecer. O problema é quando a gente está hipermetilando ou hipometilando. Então, se eu tenho uma alteração na enzima e eu não tenho adequação do consumo de nutrientes, eu posso hipometilar. Se eu tenho, pelo contrário, se eu tenho um alto consumo desses nutrientes, eles são bem biodisponíveis, eu tenho uma hipermetilação. E aí você tem um desequilíbrio muito grande, e é esse desequilíbrio que é o problema. Porque quando eu tenho esse desequilíbrio, isso favorece muito as alterações crônicas, principalmente a nível de doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer também, está envolvido com saúde da mulher, porque câncer de mama também é um fator importante. Não quero dizer com isso que todo mundo que tem alteração genética tem risco para câncer.
Não é isso, tá bom? Mas é que como você tem alterações importantes a nível metabólico, se a pessoa já tem outras predisposições, tem um ambiente ali, né? Se esse ambiente ele favorece bastante, um ambiente hostil, um ambiente em que eu tenho principalmente fatores que influenciam a carcinogênese, com certeza eu tenho um perfil aumentado. E se eu tiver um perfil familiar também, né? Como a gente detecta hipo e hipermetilação? Fazendo um exame chamado metiloma, que não é muito comum aqui no Brasil, tá? Se não fizer esse exame do metiloma, não tem como saber se eu tô hipermetilando ou hipometilando, porque a gente ainda não tem um marcador bioquímico ou um marcador ali para avaliar esse perfil, tá? Mas isso vai ser importante principalmente por quê? Porque quando a gente avalia, né, esse perfil aí do metiloma, e lembrando, gente, que a metilação, ela pode acontecer em qualquer momento. Então, eu posso ter um perfil de metilação de manhã, esse perfil de metilação mudar à tarde, um perfil de metilação à noite ser diferente. Então, ele vai variando durante o dia. E isso é importante por quê? Porque conforme eu tenho essa variação, isso favorece bastante um equilíbrio. Se eu tiver, às vezes, um alto consumo durante a manhã, mas eu diminuo o consumo à tarde, e isso se torna um padrão, então pode ser que esse seu padrão de oscilação de metilação seja algo seu, seja algo comum, e tá tudo bem. O problema é quando a gente tem os excessos ou a escassez, né? Nem tanto e nem pouco. Então isso é importante. E a MTHFR também, né? Eu gosto de história, então os pesquisadores aqui, eles falam da MTHFR sendo descoberta, a primeira vez que ela foi publicada na literatura, em 1972. Olha só que interessante. 1972, um grupo de pesquisadores publicou a respeito de uma deficiência severa de MTHFR num paciente que tinha aumento de excreção de homocisteína na urina. Olha só que interessante, né? E aí eles relatam sobre essa deficiência severa. Por isso que em alguns momentos você vai observar MTHFR como sendo uma mutação e outras como sendo um polimorfismo, que quando ela foi descoberta, como era algo tudo novo e esse paciente ele tinha uma alteração genética muito importante, então eles chamaram de mutação. Hoje a gente já conhece que é muito frequente, que muitas pessoas têm, que isso não é um comprometimento para que elas vivam bem, né? Porque apesar de ter toxicidade com aumento de homocisteína, eu tenho sim como resolver, eu tenho como controlar. Né? Como que a gente controla esse aumento de homocisteína? Adequando principalmente os nutrientes que fazem parte da metilação ali do grupo de doadores de grupo metil, e também adequando esse perfil, principalmente o perfil da homocisteína em si, então que depende de vários nutrientes. E isso é muito importante, porque à medida em que a gente conhece, a gente não fica suplementando o nosso paciente, ou não permite, né? Porque muitos chegam no consultório suplementados por uma autossuplementação, né? Aí você chega, o paciente está tomando ali um monte de cápsula de complexo B e ele não metaboliza direito, então ao invés de ajudar, ele está se atrapalhando. E aí você vai pegar, mas Nutri, por que minha B12 não aumenta, sendo que eu tô tomando lá o complexo B? Por que não aumenta? Não aumenta porque, apesar de você estar tomando o complexo B, sua B12 depende de uma enzima, e essa enzima tem uma alteração genética. Só que quantas vezes a gente prescreve, inclusive, porque se eu prescrever o perfil ali, o substrato mais otimizado da B12, por exemplo, não quer dizer que que eu só vou ajudar esse paciente, muito pelo contrário, porque se ele hipermetilar também não é legal, então eu tenho que dar na dose certa. Para dar na dose certa, eu preciso sim conhecer o perfil genético, senão a gente está brincando de fazer suplementação. Eu não vou desvincular de forma alguma sinais e sintomas, não vou fragmentar a visão bioquímica, mas eu vou olhar como um todo do paciente. É esse olhar como um todo que vai fazer realmente a diferença. Porque quando eu observo esse paciente com esse ponto de vista, inclusive epigenético, eu consigo lidar muito melhor com essa suplementação, com as indicações personalizadas. Tudo bem, gente? Tudo certo? E eu gostei muito desse artigo, por quê? Porque ele fala bastante sobre algumas condições clínicas que a MTHFR ela pode estar envolvida. E a primeira condição é a inflamação.
E aí, quando a gente pensa em doenças crônicas, a gente lembra da inflamação, porque a inflamação é crônica, é de baixo grau, de baixa intensidade. E essa inflamação, ela não tem aqueles sintomas clássicos que a inflamação tem. E isso é relevante principalmente por quê? Porque você tem ativação de genes que são pró-inflamatórios. Então, quando eu avalio o perfil da MTHFR, não adianta eu avaliar somente ele. Se eu tenho condições de avaliar outros genes, isso também me ajuda bastante. E à medida em que eu tenho mais e mais condições, mais e mais avaliações, isso ajuda demais também. E aí a gente ainda tem, né, a atividade ali de NF-κB, ele cita bastante o NF-κB, cita também alterações de resposta oxidativa, então espécies reativas de oxigênio. Por quê, gente? Lembrem-se que a homocisteína, ela é tóxica. Teve uma época, eu já fiz um post sobre hiperhomocisteinemia e neurotoxicidade. Isso acontece com muita frequência. Então, o paciente ele tem uma hiperhomocisteinemia e ele apresenta um maior risco para neuroenvelhecimento, mas um neuroenvelhecimento que não é algo fisiológico, porque envelhecer todo mundo vai, correto? A grande diferença é que eu posso envelhecer de forma fisiológica, que é a senescência, ou eu posso envelhecer de forma patológica, que é a senilidade, tá? E isso é bem importante também. Ele comenta sobre proteína C reativa, que a gente consegue avaliar como biomarcador, tá bom? Então, esse biomarcador, que é a proteína C reativa, ajuda demais também, sendo um biomarcador pra gente, mas ela é muito sistêmica. Então, por mais que você tenha ali um paciente, às vezes o paciente ele tem uma infecção, e aí ele tem uma proteína C reativa aumentada, mas se ele tiver um câncer, ele também tem, se ele tiver com uma unha encravada, infeccionada, ele também tem. Então, ela é muito abrangente, a avaliação da proteína C reativa. Mas, de qualquer forma, se você começar a identificar um padrão de alteração importante e às vezes nem sempre ter alguma alteração clínica significativa, isso também é muito importante, porque pode estar relacionado ao MTHFR, tá bom? Algo que também ele chama atenção é fazer essa avaliação combinatória de dois perfis da MTHFR. Não somente o 677, mas também o 1298. Quem tinha comentado aqui que tem alteração, conta aí pra gente. Você tem alteração das duas, tem alteração de uma só, como que é? E também, acho que foi a Adriana que comentou que trabalha com saúde da mulher, né? Trabalhar com saúde da mulher, Adriana, você avalia MTHFR, porque é de suma importância ter essa avaliação, tá, gente? De suma importância. Principalmente se eu quero trabalhar, né? Às vezes ela tem alguma dificuldade ali de engravidar, às vezes ela tem algum sintoma importante e eu preciso avaliar essa MTHFR. Alguns estudos mostram também, ó, ele diz aqui, ó, alguns resultados de alguns estudos sugerem que a deficiência de MTHFR, as alterações combinadas, né, então são dois polimorfismos, e a baixa qualidade da dieta podem aumentar o risco para o desenvolvimento de doença hepática não alcoólica, tá? Então, a MTHFR também está envolvida com doença hepática não alcoólica. E por isso que favorece o risco cardiometabólico. Olha só como é importante avaliar, né? Isso. Tá, essa 677, qual que é o seu perfil? Seu perfil qual que é o seu genótipo? É CT, TT? Ó, GG, nesse RS-AIG, eu acho que é o normal, tá? 180133. Eu acho que é da 677 esse perfil aí, tá? CT, Tá, então já é uma heterozigose. Eu, por exemplo, eu tenho TT. Isso, tá normal. Eu tenho TT. O TT, ele é o maior risco, né? Porque você tem a deficiência enzimática. Então, é muito importante, principalmente por quê? Porque como você também tem... Olha o tanto de risco que eu coloquei aqui. Gente, mas isso vai acontecer? Não necessariamente, né?
Porque eu posso me cuidar, eu posso trabalhar com nutrientes específicos, eu tenho intervenções personalizadas, tanto intervenções nutricionais quanto de estilo de vida. Então, são N informações. Tá. Então, você é CT para 677 e CC para 1298. É uma alteração importante, tá? É uma alteração importante. Tá, a Gi falou que a outra não foi avaliada no teste. Aí é importante avaliar. Por quê, Gi? Porque se você tem normal para uma, não necessariamente você não tem deficiência enzimática. Pode ser que você tenha, pode ser que seja menos, mas tem, tá? A 677 ela é mais estudada. A 677 é aquela que você tem mais evidência clínica. Mas a 1298, ela é importante também, tá? Lembrando que elas são sempre avaliadas em conjunto. Se eu avalio somente uma, eu tenho dificuldade ali de fazer uma boa interpretação, tá? Porque no caso, por exemplo, da Gi, que tem a principal como sendo normal, eu não posso garantir que tá tudo normal, tá? Pode ser que tenha alguma dificuldade, pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, por isso que eu tenho que avaliar as duas, tá bom? Então, é a mesma coisa assim, olha, vamos supor, eu tô fazendo um estudo e aí eu tô trabalhando com, principalmente, tô trabalhando com atividade física, né, com treinamento de força. Aí eu falo assim, olha, você que fez treinamento de força e tem essa alteração genética, não responde ao treinamento de força. Logo, você responde ao treinamento de endurance, por exemplo. Só que eu não avaliei endurance, né? Então, eu não posso dizer que ele responde endurance porque eu não avaliei. Da mesma forma, eu não posso falar que você não tem um risco aumentado porque eu não avaliei o outro, tá bom? Então, isso é importante também. Oi, Marina, boa noite, tá? Então, isso é bem importante. Marina, eu acho que eu mandei um e-mail pra você. Acho que eu mandei um e-mail pra você hoje à tarde. Dá uma olhadinha lá depois e me fala se eu mandei esse e-mail. Que eu acho que eu vi seu e-mail lá. Vamos lá. O que mais que ele coloca? MCP1. Olha só que interessante, né? Há 2 semanas atrás, eu estava ministrando uma aula numa pós-graduação e eu estava falando sobre obesidade, inflamação, MCP1. E aí é uma pós-graduação de gastro. E uma das alunas, que inclusive é pipeliner, ela falou assim, Tati, eu vi um artigo que fala sobre MCP1. O que é MCP1? MCP1 é uma proteína quimiotática para monócitos. Essa proteína, na hora que eu tenho um aumento, uma hipertrofia de tecido adiposo, essa proteína, ela começa a ser sinalizada principalmente por quê? Porque esse aumento de MCP1 favorece a entrada de monócitos no tecido adiposo e essa diferenciação em macrófago. Por quê? O tecido adiposo ele começa a aumentar, ele faz uma hipertrofia e aí daqui a pouco ele tem uma apoptose. Então, por quê? Tem vascularização nesse tecido, só que conforme ele aumenta o tamanho, a vascularização vai sendo menor, vai reduzindo ali o calibre, né? Então você tem menos espaço. E aí, então, esse tecido, ele acaba sofrendo apoptose. E aí, então, você tem o extravasamento de triacilgliceróis. Esse extravasamento de triacilgliceróis favorece resposta pró-inflamatória. Então, você tem MCP1, que é essa proteína importante, que vai sinalizar, como se fosse uma sinalização, para recrutar monócitos. Esses monócitos, eles entram nessa célula, nesse tecido, eles se diferenciam em macrófagos, e aí na hora que ele se diferencia, ele tenta fagocitar aquela célula. E aí ele fala também aqui, ó, que essa alteração de MTHFR também pode estar associada a MCP1, alteração de MCP1. E eu estava falando lá na aula de pós sobre MCP1, inflamação e tal, e aí a pipeliner colocou assim, né, que a pipeliner está na pós-graduação e eu fui ministrar aula para eles. Falou que ela leu um artigo que fala sobre aumento de expressão de MCP1 associado principalmente com o aumento de bactérias Prausnitzi. Olha só que interessante. Então, às vezes, você pegou o exame do seu paciente, está avaliando o perfil, né, das bactérias intestinais do seu paciente, viu que ele tem mais Prausnitzi, e aí pode ser, não estou dizendo que sempre é assim, mas pode ser que ele também tenha esse aumento de MCP1. E você começa a identificar que ele realmente está acima do peso, que ele realmente tem marcadores inflamatórios. Então, aí você começa a pensar, nossa, será que ele tem MTHFR também alterada?
Então, às vezes, é só corrigir, além de tudo mais, né? É só corrigir a suplementação ali de B9. E isso é muito importante, porque como a MTHFR ela faz a conversão dessa B9, né, numa B9 mais biodisponível, que é metilfolato, então às vezes é só corrigir essa suplementação, não precisa de algo extraordinário, algo, sabe, muito além. Às vezes é algo simples, e o simples funciona muito bem, tá bom? Ele também fala sobre as alterações a nível de sistema imunológico, né? E aí existe um termo que nós usamos hoje em dia que é o inflamasoma. É um conjunto de enzimas que são de resposta inflamatória e esse conjunto enzimático também favorece bastante esse perfil aí que influencia de acordo com a alteração da MTHFR, tá bom? Depois ele coloca aqui, ó, vitaminas de complexo B, todas elas, né, como a gente falou. Então é bem bonitinho. Esse artigo, gente, eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram, tá? Quem tá lá no Telegram já vai receber daqui a pouco esse artigo. E ele coloca, que eu gosto nos artigos, é porque eles colocam exatamente as vias. Então aqui a gente tem ali a dihidrofolato e a dihidrotetrafolato redutase, você tem todas as vias, os nutrientes que são importantes em cada via, então B6, B12, B3, B1, né? Então você tem, além de cobalamina, você tem piridoxina, você tem tiamina, você tem vários outros nutrientes que também são importantes. E aí, olha só que interessante, quando você tem alteração do perfil de homocisteína, e essa alteração do perfil de homocisteína, além disso, o paciente ele tem uma alteração na beta-cistationa, ou na cistationina, que é a mesma coisa, tá? Essa enzima, ela tem dificuldade em ter uma atividade adequada, e ela precisa de quem? Precisa de B12. Desculpa, precisa de B6. E aí essa B6, ela é importante para entrar na via. Se ela não entra na via, eu tenho dificuldade de, por exemplo, metabolizar essa cisteína, e essa cisteína é chave para a formação de glutationas. Então, eu, inclusive, reduzo a atividade de algumas glutationas por causa da cisteína. Como é um aminoácido limitante para a formação de glutationas, eu tenho impacto importante no perfil de detoxificação do meu paciente. Então, às vezes, você pegou um paciente que tem alguma alteração a nível de detox, por exemplo, né, de detoxificação, e está associado com uma B6, e está associado ali com uma B9. Então, às vezes, é muito além. Aí a gente fica tentando aumentar a glutationa, aumentar. Mas se eu tiver uma boa avaliação desse perfil aqui, da via da transsulfuração, dentro do metabolismo de B9, dentro do metabolismo de ácido fólico e de homocisteína, isso favorece bastante o meu entendimento também. Então, isso pode contribuir, só que eu preciso avaliar. Por isso que não adianta a gente ficar suplementando SAM, essa adenosilmetionina. Esse SAM, toda vez que eu fico suplementando, isso não é o correto, porque eu não sei se o meu paciente precisa de todas essas informações ao mesmo tempo, tá? E além disso, só para lembrar, uma alteração de MTHFR também está envolvida com diminuição de serotonina e diminuição de dopamina. Então, pode ser que esse paciente ele apresente também sinais e sintomas de depressão. E às vezes você consegue observar um paciente que é mais depressivo, um paciente mais melancólico, e às vezes é só adequar esse consumo de complexo B. Não na forma de complexo B se ele tem alteração, né? Aí vai ser na forma de metilfolato. Mas pode ser interessante. Tati, como que eu vou saber de tudo isso? Fazendo essa avaliação. A avaliação genética ela vai te permitir ser muito mais assertiva, muito mais assertivo nas condutas nutricionais. Se eu não tenho avaliação, gente, nós estamos trabalhando no escuro, tá bom? Estamos trabalhando no escuro. Mas, Tati, e se eu estiver trabalhando no escuro, quais são as repercussões? Como eu falei, você pode promover uma hipermetilação do perfil do seu paciente. O que é o estado de hipermetilação ou hipometilação? A metilação em si, ela promove, então vamos pensar, o nosso DNA ele é protegido, certo? Se eu tivesse meu DNA exposto, meu DNA que a gente fala relaxado, esse DNA relaxado, esse DNA exposto, qualquer fator ambiental que entrasse em contato com o meu DNA promoveria aumento de expressão gênica, correto? Então é como se fosse assim, ó, se na sua casa você deixa o portão aberto, qualquer pessoa pode entrar.
pode entrar uma pessoa de bem, como pode entrar uma pessoa querendo fazer alguma coisa ruim, correto? Então, imagina só que o DNA ele precisa ser protegido. E como que ele é protegido? Ele é protegido quando ele é compactado. Então, ele está lá compactado. Se a gente promover um aumento de metilação, ele relaxa. Relaxa porque ele entende que precisa expressar os genes, que precisa favorecer a expressão gênica, beleza? Só que se eu tenho uma hipermetilação, ou seja, meu paciente está tomando muito metil, muitos nutrientes que tem metil ali, e esses nutrientes, eles favorecem a metilação. Então, esse DNA, ele fica aberto. Se esse DNA, então, ele tem esse potencial, né, de fazer compactação ou fazer o relaxamento, isso favorece essa dinâmica. Então, como a gente não consegue controlar a dinâmica, então uma hipermetilação, eu posso, por exemplo, com esse aumento, então você tem a dinâmica, pode, né, favorecer um relaxamento ou uma compactação. Se eu tenho uma hipermetilação e aí eu favoreço essa compactação, né, uma hipometilação favorece mais um relaxamento, mas uma hipermetilação vai favorecer mais uma compactação. E então pode ser que esse DNA ele tenha dificuldade de se abrir nesse sentido para ter mais acesso a fatores ambientais e esses fatores ambientais promover a expressão dos genes. Então, essa regulação de expressão gênica, ela é muito importante. Só que a gente não consegue controlar, porque está acontecendo de forma muito dinâmica. E, de acordo com essa dinâmica, eu tenho muita dificuldade, principalmente, de avaliar esse paciente, porque em todo dia dele, ele pode ter essa oscilação. E essa oscilação, ela é muito importante, porque faz parte da nossa fisiologia. Agora, se eu tenho um paciente que tem uma alteração na MTHFR, ele tem dificuldade nessa dinâmica. Se é um paciente que tem alteração genética, ele tem dificuldade. Então, ou ele pode aumentar muito esse relaxamento, e aí na hora que ele relaxa, todos os fatores ambientais entram em contato com esse DNA, então é como se você tivesse deixado o seu portão da casa aberto para qualquer pessoa ter acesso, né? Se você compacta muito, é como se você tivesse trancado dentro de uma fortaleza. Então, se acontecer algum incidente, você não consegue sair com facilidade. Então, os dois têm um ponto positivo e um ponto negativo, correto? Então, se eu tiver, por exemplo, uma hipermetilação e eu começar a hipermetilar, compactar genes, que são genes, por exemplo, oncológicos, oncogenes, ok. Mas eu não consigo garantir isso para você. Com uma suplementação, eu não consigo garantir. Não tem algo que me faça garantir. Porque é muito dinâmico. O corpo ele vai utilizar esse perfil, ele vai utilizar esses nutrientes de acordo com a necessidade local. Ele vai utilizar esses nutrientes de acordo com o perfil metabólico do próprio paciente. Então, às vezes, a gente tem o mesmo perfil genotípico, a gente tem ali, por exemplo, vamos supor, né? A Estela que comentou ali o perfil dela. Vamos supor que o meu e o dela sejam iguais. Só que o perfil metabólico dela é um, meu perfil metabólico é outro. Então, a minha demanda... Minha prioridade de utilização desses nutrientes vai ser uma e a prioridade dela vai ser outra, tá bom? Então, isso é muito importante para que a gente possa avaliar no paciente. Então, só um gene, Tati, é o suficiente? Não, a gente tem que avaliar as duas variáveis da MTHFR. Só que só a MTHFR também, ela me dá pouca informação para fazer uma intervenção mais personalizada. Eu preciso avaliar um pouquinho mais. Tá? Se você quiser começar pela MTHFR, tá tudo bem. Mas é importante que você faça uma avaliação mais completa, tá bom? Oi, Fábio, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vindo aqui. Muito bom. Uma outra avaliação que o artigo comenta é fazer uma avaliação junto com a CONT. Então, avaliar MTHFR e CONT também, que é a catecol-O-metiltransferase. É um gene muito estudado, principalmente por causa da dopamina, né? Então, a CONT, ela degrada a dopamina. Se eu tenho uma CONT lenta, já viram pessoas falar assim, não, Tati, minha CONT é lenta. CONT lenta é lenta para degradar a dopamina. Então, você tem muito mais dopamina circulante. Muito mais dopamina circulante pode aumentar o quê? Ansiedade, por exemplo. Então, o paciente é mais ansioso. Também degradar demais também não é legal. O importante é que você tenha uma adequação dessa degradação, né? Utiliza, degrada como se fosse um ciclo mesmo. Então, ele pede também para avaliar junto. Ele fala, olha, é importante fazer essa avaliação, né? Da MTHFR junto com a CONT, tá? E é claro,
Olha, parece que a gente conversou antes de entrar aqui na live, né? Muito bom. Porque ele fala exatamente isso, Estela, ó, presta atenção. A deficiência de B12 pode contribuir para o aumento das concentrações de homocisteína. Olha só. Então, nem sempre, tá? Às vezes a gente pega pacientes com B12 mais baixa ou muito alta, nem, assim, os extremos eles não são importantes. Claro que tem que avaliar toda a clínica do paciente, pelo amor de Deus, não dá para fazer uma avaliação pontual, né? Eu costumo falar, né? Não dá pra gente fazer um estudo transversal na hora que a gente tá olhando o paciente, olhar aquilo que tá ali, né? Somente ali. A gente tem que olhar o anterior e o que tá ali e projetar o que a gente quer alcançar junto com ele, né? Muito, muito, porque isso é prático, né, Ana? Isso é muito prático e a gente sente na pele, principalmente mulher sente muito na pele, né? O que mais que ele comenta? Essas alterações, ele comenta sobre as concentrações de homocisteína, isso aqui eles colocam em micromol. Vocês vão ver, o artigo é muito legal, vou compartilhar com vocês, vocês vão gostar bastante. Risco cardiovascular, a gente já conhece as alterações, né? Isso, olha o que acontece, né? Pode ser que você também tenha uma conte mais lenta, né, Estela? Se você tem ali, pode ser, não tô dizendo que é, tá bom? Mas pode ser que sim. Pode ser que você tenha uma conte mais lenta e tenha aumento dessas concentrações de dopamina, sim, tá? Pode ser que sim. Ele também comenta em perfil de lipídios também que pode potencializar. Pode potencializar também risco para complicações do diabetes do tipo 2, tá? Ele comenta, alguns estudos, algumas meta-análises de MTHFR, tá? Em várias etnias, estudos multicêntricos, multiétnicos, na verdade. Tem estudos com a população chinesa, tem estudos com a população europeia, tá bom? Mas ele comenta um estudo que eu achei interessante, que fala sobre a alteração de MTHFR 677 em relação à retinopatia diabética. Olha só que interessante, né? Bem interessante, uma meta-análise falando tudo isso. Em relação ao colesterol alto também tem. Aqui, eu passei aqui o olho, eu vi sobre triacilgliceróis. Ele fala um pouquinho sobre triacilgliceróis também. Mas é o perfil de lipídios como um todo, tá? O que seria interessante avaliar? Seria interessante avaliar, por exemplo, infarto. Seria interessante avaliar o seu perfil de ApoE também, receptor de LDL, tá? Se tiver algum caso na família, também é importante. E ele também fala a respeito sobre essa metilação do DNA. O quanto que é importante a gente ter um consumo adequado para fazer uma boa metilação. Como a gente disse, não tem como a gente controlar. Então, eu vou consumir e vou metilar esse gene. Vou fazer essa metilação. Vou fazer essa intervenção para metilar, tipo um alvo, né? Não dá pra gente fazer isso. O que a gente vai pensar? Na adequação, vou olhar os sinais e sintomas, vou olhar o perfil bioquímico, vou olhar tudo que envolve o paciente, a vida do paciente, para então observar o perfil genético e colocar minha contribuição personalizada, que vai ser muito mais assertiva também, tá? A Ana perguntou aqui, qual a diferença entre 677, 12 e 98 em heterozigose? Então, o que significa essa alteração, né? Por que a gente tem números, né? Então, a 677, ela é conhecida como C677T. Então, no nucleotídeo são as letrinhas, o alfabeto do DNA, certo? Adenina, timina, citosina e guanina. Então, você tem A, C, T, G, tá bom? Não necessariamente nessa ordem, mas são essas letras que formam sequências variadas. Nós, seres humanos, somos muito parecidos, 99,5% a 99,9% da sequência, mas essa pequena variabilidade é que nos torna únicos, nos tornam realmente pessoas que necessitam de nutrientes específicos com mais prioridade do que outros, certo? Então, o que acontece nessa região? Então, imagina só, eu tô contando aqui, vamos supor que eu tenho ali a fita de DNA, tô só imaginando, tá? Pelo amor de Deus, a gente não consegue ver, né? Isso, base nitrogenada, nucleotídeo, tranquilo.
você consegue observar, então imagina só que aqui eu tenho essa extensão do DNA. Vamos supor que eu contei 677. Então aqui nessa região, nessa localização, eu tenho 677. Nesse nucleotídeo chamado 677, eu tenho uma troca. Quem tem o polimorfismo, lembra que nós somos seres diploides, né? Então a gente recebe uma informação da mãe e uma informação do pai. Então, por exemplo, se a Ana comentou em heterozigose, quer dizer que ela pode ser numa fita, né? Ela pode ter um C e na outra ela pode ter um T. Por que a outra tem um T? Né? Porque ela trocou, ao invés de ter o C, ela tem o T. E algo que foi aleatório, ela desenvolveu, é uma herança que ela teve dos pais, tá bom? Eu, por exemplo, sou TT, então eu tenho um T que eu recebi do meu pai e um T que eu recebi da minha mãe. No caso de quem é heterozigoto, a gente não sabe de quem recebeu. Se recebeu do pai, se recebeu da mãe, não tem como saber, tá? Mas é importante sempre fazer essa avaliação, se for possível, para a gente também poder identificar e ajudar os nossos familiares também, ou as próximas gerações, tá bom? Então, você tem no nucleotídeo 677 alteração de uma citosina por uma timina, beleza. E no nucleotídeo 1298, um pouquinho mais pra frente, né, então tem lá, se o 600, vou pegar aqui uma caneta, só pra vocês pensarem, vamos supor que o 600 tá aqui, tá? Se o 600 tá aqui, então vamos caminhar um pouquinho mais, um pouco mais da metade. 1298, a gente reconheceu, e esse 1298, ele tem alteração de A para C. Então, ao invés de ter uma adenina, tem uma citosina. E aí, como ela é heterozigota, por exemplo, ela tem uma alteração em uma fita, ela tem um A, e numa outra fita ela tem um C, tá? E se só tiver 1298C em heterozigose, você pode ter alteração também, tá? O que é prejudicial? Você tem que avaliar o todo, tem que avaliar como é que tá o perfil de homocisteína. Como estão as vitaminas de complexo B? Então, como que está a sua B9, como que está a sua B12, como que está a sua B6, né? Como que é o seu consumo de colina? Dá para avaliar a colina também no perfil bioquímico, mas não é comum, tá? Por isso que é importante você ter uma avaliação um pouquinho mais completa. Por exemplo, se a sua homocisteína, ela tá dentro da referência, mas você observa que mesmo fazendo tudo certinho, ela tá aumentando. Então, de uns 2 anos para cá, ela só aumenta. Então, pode investigar que pode ser algo importante. Se você consegue, por exemplo, perceber que você toma anticoncepcional, que você tem problema de vascularização, que você sente dores nas pernas, que você... MTHFR tá até envolvido com... Agora eu lembrei no espanhol. Enxaqueca, né? Com enxaqueca. Então, às vezes a pessoa tem enxaquecas recorrentes. Às vezes ela tem alteração de MTHFR. Tá? Então, isso é importante também fazer a adequação do consumo de metilfolato. Às vezes, a pessoa ela tem sintomas de depressão. Pode ser uma MTHFR alterada. Às vezes, a pessoa tem dificuldade de engravidar. Pode ser MTHFR alterada, tá? Então, por isso que tem que avaliar as duas. Não pode avaliar uma só. Tem que avaliar sempre as duas, a 677 e a 1298. A combinação delas é que realmente vai mostrar pra gente esse perfil. Só que lembrem-se, homocisteína não é só por conta de MTHFR alterada. Homocisteína é o ciclo. O ciclo depende de outras enzimas, como MTR, MTRR, o perfil da betaína, que é a BHMT. Tem que avaliar CBS, que é a beta-cistationina. Então, são outras enzimas que também são importantes. A SAM, que é essa adenosylmetionina, né? Por quê? Porque a SAM é como se ela fosse uma central de arrecadação de doação. Então, imagina só, tem uma campanha aí de doação de alimentos. Se todo mundo for lá e doar, todo mundo aqui da live for lá e doar 1 quilo de alimento, a pessoa vai ter que ficar o dia todo esperando todo mundo ir lá para entregar essa doação. Mas se tiver alguém falando assim, gente, olha, eu vou receber a doação de todo mundo, eu vou entregar de uma vez só, vocês podem vir aqui entregar e eu vou lá no horário específico e vou entregar essa doação para essa entidade aqui que a gente vai ajudar. Então, essa pessoa que se dispôs a juntar todas as doações e ir lá entregar é a SAM, essa adenosylmetionina. Então, a gente, né, falando aí, fazendo uma analogia, a gente entrega esse CH3, entrega esse radical metil
para essa SAM e ela faz a transferência para o nosso DNA, tá bom? E é ela que vai fazer tudo isso. Então, por isso que uma alteração na SAM também é muito importante. Então, tem que avaliar um pouquinho mais. Mas, ó, por exemplo, a Estela comentou, muita dor nas pernas. Vocês sabiam que eu tenho alteração de MTHFR, né? Eu tenho alteração em homozigose, na 677, na 1298 não, mas na 677 é TT. E eu tomei anticoncepcional por um tempo na minha vida, só que eu me sentia muito mal. Eu não sabia o que era, né? Na época eu nem estudava genética do jeito que eu estudo hoje. E aí eu falei, não, eu acho que deve ser esse medicamento, não vou mais tomar. Quando eu parei de tomar, aliviou todos os sintomas. Foi muito bom mesmo, né? Só que quando eu peguei meu teste genético, eu comecei a estudar, que eu comecei a identificar, que eu falei, uau, se eu evoluísse, se eu tivesse negligenciado essa dor, se eu tivesse, ali sempre persistindo em tomar medicação mesmo com dor, tomar um analgésico por cima, isso aumenta risco de eventos trombóticos. Olha só. E anos depois, eu tive uma crise importante de umas dores nas pernas e eu achei que fosse uma trombose de uma viagem longa que eu fiz, né? Então, geralmente, quem tem alteração de MTHFR, quando vai fazer viagens longas, né? Quem vai fazer aí uma viagem aérea muito longa, tem que colocar aquelas meias de compressão para ajudar também na circulação, porque não é brincadeira não. E dói muito, incha muito, né? As pernas, os pés. Exatamente. Muito risco de trombofilia, risco para eventos trombóticos. Aí o que a gente pode avaliar? Pode avaliar, por exemplo, um beta-fibrinogênio, dá para avaliar um PAI-1, que é o inibidor do ativador de plasminogênio. Então, são outros marcadores que também são importantes, prevenção com anticoagulante. Então, se o médico prescrever, vai ter que tomar pro resto da vida, né? Ácido acetil salicílico, né, por exemplo, dá para fazer uma profilaxia. Mas o importante mesmo, e isso em viagens longas, é você se manter sempre ativa, para também ativar essa circulação, e corrigir essa deficiência. Corrigir com os nutrientes certos, corrigir com os nutrientes adequados, porque senão eu tenho um comprometimento importante também, tá bom? Então, isso é para sempre, Tati, essa correção vai ser para sempre. O importante é que você vai conhecer o seu risco uma vez na vida, vai corrigir e vai potencializar a chance de saúde daqui para frente. Então, por isso que a gente bate muito na tecla de conhecer o perfil genético. Quando a gente conhece o perfil genético, gente, é outra história. Ao conhecer o perfil genético, a gente consegue, de fato, identificar esses riscos, a gente consegue, de fato, potencializar a saúde dos pacientes, a gente consegue, dar um pouquinho mais de atenção para uma informação que às vezes foi negligenciada a vida toda, mas que pode salvar vidas, né? Eu me lembro, tem um caso que ficou muito marcado na minha vida, e aí a gente começou, acho que foi por isso que me despertou. Na época da faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade, mas a gente tinha uma colega que ela já tinha uns 19 e estávamos, sei lá, acho que no segundo semestre da faculdade, e ela foi num show, né, eu estudei no interior de São Paulo, ela foi num show desses artistas de dupla sertaneja, esqueci o nome desses shows que aconteciam lá na cidade. E aí ela foi, e daí saiu do show, sentiu muitas dores nas pernas, mas achava que foi por causa do movimento que ela fez, enfim. Passou um tempo, gente, ela foi hospitalizada, ela teve uma trombose e ela morreu. Então aquilo impactou a turma toda, a gente ficou muito impactado. Falei, gente, mas ela tava bem. Sexta-feira a gente viu essa menina, ela tava bem. Aí foi sexta-feira à noite o show, ela nunca mais voltou, né? Porque daí na segunda ela já tava passando mal, já foi internada, já foi tudo acontecendo. Não sei se ela tinha alteração, mas aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, eu tenho dores nas pernas, eu não vou ficar me expondo dessa maneira. E ia fazendo testes, então às vezes a gente negligencia, às vezes a gente tem ali um paciente que sabe que tem aquela dor. Ah, não, Tati, mas eu tenho uma dor de cabeça, mas eu logo tomo um analgésico, tá tudo bem. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, nossa, mas se você diz que é intolerante à lactose, mas você acabou de consumir uma sobremesa que tem lactose, ah, não tem problema, dá uma dor de barriga, mas até me alivia. Só que tudo isso, o nosso corpo, ele anota, ele carimba ali, ele
coloca como se fosse uma impressão. Não pra jogar na nossa cara, não nada disso, mas pra ele mesmo se proteger. E aí, cada vez mais que a gente se expõe, maior é a resposta. Só que uma hora, pode ser que essa resposta não dê tempo da gente prevenir outra vez. Então, é muito importante a gente conhecer pra gente poder conscientizar. E à medida em que a gente tem a conscientização, a gente consegue prevenir. Isso é muito importante, né? Ó, Dini colocou aqui, a Dini, né? Colocou aqui, sou heterozigoto. Gente, eu amo quando vocês colocam assim. Nossa, eu fico maravilhada. Muito, muito, muito legal. Eu sou heterozigota para os 2 alelos, olha. Também não me sentia bem com anticoncepcional. Isso, gente, isso é muito importante, tá? Muito importante. A Gi perguntou. Essas dores nas Gi é pipeliner, hein? Essas dores nas pernas sempre está relacionada à alteração? Pode ser outros fatores também, pode ser. Mas se você tem alteração genética, investiga, tá? Investiga que é melhor. Ó, a Dini colocou aqui. Uma amiga tem apenas um dos alelos em homozigose. Tomou um anticoagulante na gravidez inteira e mesmo assim teve uma trombo na perna. Graças a Deus deu tudo certo. Só que às vezes a homozigose que ela tinha, dependendo do perfil, era tão importante que foi mais mandatória, sabe? É como se a gente falasse assim, ó, existem genes que os genes eles podem colaborar para vários efeitos na nossa saúde, certo? Só que alguns colaboram um pouco mais. Alguns têm uma associação maior, tem ali um perfil de potencial maior de influência. Então, realmente, pode ser que o que ela tinha, por exemplo, comparando você com ela, que é heterozigota, heterozigose em 2 alterações e ela é homozigota em uma só, mas pode ser que o peso de risco para ela fosse muito maior que o seu. Então, tem que avaliar, né? Ao invés de ficar suplementando um monte. E eu nem falo, assim, do profissional, né? Porque hoje a gente é muito mais consciente. Mas, principalmente, os pacientes, quando tem essa autossuplementação, toma cuidado. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Oi, Nazaré! Saudades, Pipeliner. Tá de férias, mulher? Tem aulão sábado, hein? Olha só, já chamando a atenção aqui. Saudade mesmo. Tati, essas alterações são investigadas de acordo com os sintomas ou existe um protocolo de pedidos de exames? Como são exames que o convênio não cobra, a gente pode solicitar, não tem problema, só que é investimento do paciente, né? Porque é feito de forma particular, tá bom? Geralmente sim. Ó, o que eu geralmente faço? Outro dia a gente tava numa mentoria e aí eu falei sobre MTHFR e aí comentei que alguns convênios, eles faziam a cobertura da MTHFR. E aí uma das médicas, ela disse, Tati, mas a gente tá com muita dificuldade, eles não estão cobrindo com facilidade, né? Nos N motivos, né? Mas se o convênio não cobrir, o paciente puder investir, não é investimento tão caro assim, né? É investimento importante que não é tão caro e é pra vida toda, né? O investimento vai de 200, 250 reais, não é muito alto. E aí vale a pena. Aí o Nutri pode prescreve lá. Solicito a avaliação genética da MTHFR 677-1298 para paciente XYZ, né? Então, tranquilo, tá? Bem tranquilo. Ó, a Dini colocou que ela é bióloga. Ai, que demais! Nossa, que demais! Sabia que a gente tem biólogos na nossa turma, né? Tem 2 biólogos na turma, na verdade. Muito bom, muito bom. Isso aí. E aí, quando a gente identifica essa alteração, que é um investimento importante, que vai ajudar os pacientes, esse investimento é uma vez na vida. Então, vale a pena a gente realmente forçar ali o paciente, né? Ó, eita, o Fio faz muito exame. Fiz exames bioquímicos semana passada. Eita, 134 exames. Não duvido, 36 tubos de sangue. Daqui a pouco tem que fazer a transfusão. Hein, Fio? Meu Deus, meu Deus. Quase que uma doação, né? Muito bom. Eu quando vou doar, nossa, da última vez que fui doar, quase 500 ml, eu falei, gente do céu, meio litro, né?
É pra ajudar, então tá tudo certo. Mas vocês viram, em pouco tempo aqui que eu tô falando com vocês a respeito da MTHFR, o quanto que é importante a gente ter essa avaliação? Essa avaliação é de suma importância, gente, de suma importância, né? Ainda não posso contar a novidade pra vocês, mas fiquem preparados aí que a gente vai ter um aulão sobre MTHFR, tá? Vamos falar um pocão sobre MTHFR, vocês vão gostar bastante. E aí, o que eles recomendam aqui também, né? Eles recomendam que a suplementação, né, de vitamina de complexo B é muito importante, principalmente durante a gestação, né? E eles comentam, mas tem que avaliar o perfil de polimorfismo. Por quê? Porque isso pode favorecer, dependendo da adequação que esse paciente ele tem, que essa paciente ela tem, isso já é certo, né? Que previne má formação de tubo neural, baixas concentrações de folato, é um fator de risco, né? Mas, se eu tiver adequação, isso favorece bastante também. Então, ao invés de você ficar tomando um monte de suplemento, você toma um suplemento que você precisa, né? Você toma um suplemento que vai te gerar status de saúde, que vai colaborar para melhorar o status de saúde. Então, isso é muito importante. E algo que eu queria deixar aqui como uma reflexão para todos nós é que é muito importante, gente, a gente começar a parar para pensar na nossa alimentação. A pessoa fala assim, ó, Tati, eu tenho todos os sintomas que você falou aí na live. Só que eu não posso fazer o exame genético. Eu tenho alteração da homocisteína, já fiz os exames bioquímicos. Aí eu pergunto pro paciente, como que é o seu consumo de farináceo? Ah, é muito alto. Eu faço ali uma anamnese, eu vejo o consumo de farináceo muito alto. Por que eu tô falando isso? Principalmente para quem é do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma política pública de suplementar, de fortificar, na verdade. Fortificar ferro e ácido fólico nas farinhas, certo? Que foi muito bom, por um momento, pra gente prevenir anemia. Foi muito bom, maravilhoso. Só que nós já estamos há muitos anos suplementando, né? Fortificando, e agora as pessoas suplementam por conta própria. Naquela época não tinha essa suplementação como tem hoje. Então, o meu alerta para vocês é, além de tudo isso que a gente comentou na live, é perguntar para o paciente, trabalhar com eles nessa avaliação do consumo de farináceo. E eu não tô nem falando aqui do glúten, sem glúten, enfim, não é nada disso. É por conta do excesso. Porque se ele suplementa e ainda consome muito farináceo, ele tá consumindo muito ácido fólico. Muito ácido fólico. E eu sei, nós estamos numa época ainda, né, de Covid, e o Covid, ele tem repercussões a nível circulatório, certo? Tem vários estudos falando desses riscos de eventos tromboembólicos, de trombofilia, de alterações. Imagina se você é um candidato a ter essa alteração genética. Imagina se você é um candidato a ter esse polimorfismo genético. E essa alteração genética, além de tudo, potencializa esse evento trombótico e você consome muitos farináceos, seu paciente consome muitos farináceos, ainda suplementa, achando que está arrasando, tomando um polivitamínico, e não está. Ao invés de nós estarmos nos distanciando da doença, a gente está se aproximando, né? Então, isso é muito importante. Reflitam sobre isso. Isso é muito importante, porque a gente não vai mudar as políticas públicas de uma hora para outra, né? Tem que ter evidência, tem que ter estudos, tem que ter vontade, incentivo de pesquisar tudo isso. Então, enquanto isso não acontece, vamos falar com os nossos pacientes, porque para reduzir já é de muita validade, né? Porque já vai reduzir ali o consumo de carboidrato simples, mas avalie, porque às vezes nem o paciente ele percebe o quanto que ele está consumindo. Ah, Tati, mas é farinha integral, é um farelo, de repente é um centeio, é integral, mas ele pode também ser fortificado. Então, toma cuidado com os alimentos fortificados, tá bom? Isso é muito importante. Bom, falar do Nutrigenética Day. Gente, quem gostou desse conteúdo, a gente vai ver muito mais no Nutrigenética Day, tá? Nutrigenética Day está com inscrições abertas. Olha só, a gente tinha uma meta aqui, a gente já cumpriu 90% da meta, eu tô muito feliz. Nutrigenética Day vai acontecer no próximo sábado, dia 29. Você ainda pode fazer sua inscrição.
O link tá na minha bio, você pode fazer sua inscrição, por quê? Porque lá vai ser o momento em que nós vamos poder interagir pelo Zoom, então eu vou conhecer vocês, a gente tira dúvidas, vocês vão ter acesso às gravações durante 4 meses, tá? E é aberto para estudantes e profissionais da área da saúde, tá bom? Por quê? Porque lá eu vou ensinar também como prescrever exames, como vocês podem trabalhar de outras maneiras com a nutrigenética. Então, por isso que ele é voltado mais para o público que está estudando, está em formação ou já se formou. Apesar de eu ver aqui pacientes maravilhosos que já sabem falar, né? Que já sabem tudo. Isso é muito bom, porque muitos profissionais ainda não sabem o tanto que vocês sabem. Mas vamos continuar aqui com essa educação, porque é o nosso papel, é o nosso princípio, a nossa meta, né? Evoluir com essa educação. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Então, Nutrigenética Day a gente vai avaliar condição clínica, polimorfismos e condutas, praticamente. Para obesidade, doenças cardio, Alzheimer, né? Eu vou colocar neuro como um todo, né? Porque não é só Alzheimer, mas tem Parkinson também. A gente vai avaliar também perfil de lipídios, que é algo que eu gosto muito. E porque tem muita mais evidência também. Ah, Tati, só porque você gosta? Não, porque tem evidência também, né, gente? Então tem muita coisa boa para acontecer. Dúvidas, Tati, tô com uma dúvida. Só vou poder participar de um período do Nutrigenética Day, como que eu faço? Então manda para mim no direct, tá bom? Não fica com essa dúvida, não deixa essa oportunidade passar. Se você tá aqui é por algum motivo. E eu não acredito em coincidências, eu acredito realmente em propósitos. Então, se você tá aqui, tem algum propósito. Se você tá aqui nessa live ou está vendo essa live depois, tem algum propósito. Então, eu te convido para participar do Nutri Day, né, que é o Nutrigenética Day, dia 29 de janeiro, das 8 da manhã às 18. Vai ter certificado para quem é estudante precisar, a gente tem certificado tudo certinho. E 4 meses de acesso à gravação. Tira dúvidas e tudo mais, tá bom? Quem entrar no Nutrigenética Day no dia 29 e quiser se tornar pipeliner, gente, aqui vocês não perdem nada, sério mesmo. O valor que você vai investir no Nutrigenética Day, eu vou te devolver como um desconto para você se tornar pipeliner. Vai vendo como eu quero realmente. Aqui eu sempre falo, né? Aqui eu trabalho com os melhores, não desculpa, mas é isso mesmo. Como eu falei pra vocês, semana passada, eu tava fazendo a live, né? Eu falei que eu vou abrir uma agência de RH, porque as pessoas que mais conhecem a gente aqui sempre falam, Tati, tem alguém pra indicar dos seus pipeliners, né? Dos alunos aí pra atender aqui na clínica, pra fazer consultoria, né? Até quando? Você pode fazer até o dia do evento, não tem problema. É que quanto antes você fizer, melhor para você garantir todas as informações que são passadas de forma prévia, tá bom, Dani? Então, tenta garantir sua vaga o quanto antes, tá bom? Tenta garantir. Muito bom. Adriana, a bióloga? Eu acho que era a Adriana, né? Quem que tava aqui? Que eu sou a Dini também, ó, super convidada, porque realmente vai fazer diferença na sua carreira, gente. Muita diferença. Imagina só, o nosso Conselho Federal de Nutricionistas já reconheceu a área de nutrição de precisão como uma área que o profissional pode atuar. E esse profissional, por que ele não atua, Tati? Por que ele não sabe falar da maneira como a gente falou aqui? Ah, uma heterozigose, né? Uma homozigose. Por quê? Porque falta preparação. Nós vamos ser esses profissionais preparados. Hoje eu recebi um direct de uma moça que eu ministrei aula para ela. E aí eu fiz um comentário na aula, ela faz um curso de pós, e eu falei, olha, mas você não precisa ser assim, 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 você pode ir por esse caminho. E ela veio me falar aqui no direct que ela foi por esse caminho, e que ela conquistou a vaga de emprego dela, de acordo com as estratégias que eu passei para ela. E ela veio contar que ela estava super feliz, porque ela tinha conseguido. E olha só que legal, você não precisa ser o comum. Você pode ser o desvio padrão com excelência, né? Nós somos os desvios padrões. Então, a gente pode, sim, se tornar um profissional de referência, a gente pode, sim, trabalhar com atendimentos personalizados, a gente pode ajudar mais pacientes e a gente pode ser bem remunerado para isso. Não precisa achar que não, só vou ter que estudar, só vou ter que trabalhar e nada disso.
Eu posso ser bem remunerada por conta disso, porque é um conhecimento para poucos. Os pacientes, eles chegam até mim e falam assim, Tati, não tem profissional que sabe avaliar esse exame. Como assim? E o que você fez quando você foi pedir? Como que você fez o exame? Ah, eu comprei na internet. Então, o paciente está mais antenado, mais preocupado que muitos profissionais, né? Claro, gente, a gente não consegue fazer ali, sabe, uma separação de todo o conhecimento. Esse conhecimento precisa entrar juntos, mas isso é muito importante para o seu crescimento, tá? Isso, Dini! Eita! Gosta aí de conhecimento, né? Isso aí. Eu também acredito que tem tudo no tempo certo para acontecer, mas não perde essa oportunidade, se não for essas próximas, porque vai te fazer falta, porque a gente não tem na faculdade, tá? Se você for pegar, por exemplo, uma bioquímica eu tenho, alimentos funcionais eu tenho, várias outras, né, abordagens eu tenho, intestino eu tenho, tudo bem que se você fizer algo mais específico, você vai ter muito mais conteúdo, mas genética a gente nem tem, entendeu? Então, não pode perder mesmo, não pode perder. Beleza, gente? Muito bom. Muito obrigada. Dúvidas sobre o Nutrigenética Day, enviem para mim no direct, tá bom? Que eu respondo vocês. Então, pode enviar. Dá para vocês fazerem inscrições de vocês. Como eu disse, vocês não perdem nada ao fazer inscrição. Depois, esse valor vai ser descontado caso vocês queiram se tornar pipeliners, porque a próxima turma vai abrir já em fevereiro, tá bom? Dia 10 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, a gente abre a próxima turma de pipeliners, tá bom? Olha, então, o curso mais básico é esse, o pipeline mesmo, tá? É esse mesmo, porque esse pipeline, ele tem toda a gravação, desde o beabá da genética. A gente tem plantão de dúvidas, que eu incorporei agora esse plantão de dúvidas, não tinha, né? Então, aí eu vi a necessidade de ter plantão de dúvidas. Ontem mesmo a gente teve um plantão de dúvidas, foi muito bom mesmo. Vocês têm aulões comigo, tem aulões complementares, de discussão de caso clínico, ou de repente alguma matéria atual, sai um artigo assim, uma publicação assado, a gente senta e discute. Tem acesso ao GEMP, o GEMP é o nosso grupo de estudos em nutrição de precisão, um acesso vitalício para vocês ficarem lá. Então, o pipeline, ele acaba sendo, né, eu coloquei ali um compilado para vocês terem mais acesso, para vocês ganharem mais segurança, mais confiança na prescrição de vocês, tá bom? Isso, Dini, é isso aí. Muito bom, gente, muito bom. Então, beijo grande pra vocês, pipeliners que passaram por aqui, que estão aqui, beijo grande também. Ah, que linda, você conhece, Lu? A Nutri, que bom, maravilha, muito bom. Muito bom, a Lu é um destaque, viu? A Lu é um destaque de pipeliner. Ai, que ótimo, Estela, muito bom receber o feedback de vocês. Então, depois vocês comentam lá quando eu for publicar aqui o vídeo, tá bom? Ai, que linda, que ótimo. Então, sua chance. A Marina, você tá aí? Recebi vários e-mails seus, tipo, né? Tô batendo na porta, Marina. Responde o último, você não vai se arrepender. Tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus. Até, segunda a gente tem Cromatina Class sobre metabolômica, não perde, hein? Às 20 horas lá no YouTube. Cromatina Class, às 20 horas, segunda, lá no YouTube, tá bom? É isso aí, gente, E encaminha também pro maior número de pessoas que você conhece. Certo, gente? Beijo. Tô me preparando agora pra mentoria. Beijo, tchau. Fiquem com Deus.